Mateus capítulo 14, vamos ler do versículo de número 28 a 31, mas deixa aberto nesse texto, por favor. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas esse texto da Bíblia Sagrada, ele é antecedido por uma situação bem interessante. A Bíblia Sagrada me diz, no capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 13, que Jesus retirou-se para o lugar deserto, e o povo seguia a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Eu acho muito bonito quando a Bíblia destaca essa qualidade do Senhor Jesus, do Deus que nós servimos, desse Deus poderoso, desse Deus amoroso, desse Deus que é Senhor dos céus e da terra, mas que é um Deus que se move, e a Bíblia diz que Ele se move muitas vezes de íntima compaixão. Sabe, querido, quando nós buscamos estar perto do Senhor Jesus, quando nós buscamos conhecer a palavra do Senhor Jesus, nós podemos saber que Ele, Deus poderoso, conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz que Ele olha, vê enfermos, e tendo deles misericórdia e compaixão, Ele cura as enfermidades daquelas pessoas. Pelas coisas que você está vivendo essa noite, uma vez mais eu lhe convido para estar atento como quem está perto de Jesus, ouvindo Jesus falar e sabendo que Jesus conhece a tua necessidade. Descansa o teu coração, mais uma vez abre a tua boca, glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vai glorificando, não só aplaudindo, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. E a Bíblia diz que, sendo já tarde, os seus discípulos se aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que não vá pelas aldeias e comprem comida para si. Aliás, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus olhou para aquela palavra, os discípulos se preocuparam, disseram: mestre, está muito tarde, e é importante que esse povo se alimente. Então despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias, e chegando nas aldeias eles comprem alimentos para eles. Jesus olha para os seus discípulos, era justa aquela preocupação, mas deixa eu reforçar a minha palavra: Jesus conhece as tuas necessidades. Os discípulos disseram: despede para que eles possam comprar comida para si. Jesus olha para aqueles discípulos e diz a eles uma palavra interessantíssima: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Olha que coisa interessante. Jesus diz a ele: eles serão servidos por nós, nós daremos a ele o alimento. Quem foi para aquele lugar com preocupações, com ansiedades, mas gostou de estar perto de Jesus, valorizou estar perto de Jesus, não se apressou para sair de perto de Jesus, não pegou o carro e saiu antes do culto terminar, não chegou no culto meia hora, 40 minutos depois que ele começou, mas quem está perto de Jesus do começo ao fim, da primeira à última palavra, sabe que Jesus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Quem acha que gasta tempo, que estando perto de Jesus não vai conseguir sequer se alimentar, porque está perto de Jesus, de repente não dá tempo para ele ir comprar pão para sua casa. Entenda uma coisa: Jesus conhece as tuas necessidades. A Bíblia diz que ele fala aos discípulos: dai vós de comer. E os discípulos olham para ele e dizem: mestre,
tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Eu acho interessante, porque os discípulos olham para aquela necessidade com o olhar humano, natural e lógico. A Bíblia diz que a multidão era pelo menos de 5.000 pessoas. E tendo apenas 5 pães e 2 peixes, os discípulos naturalmente vão olhar e vão dizer: é impossível suprir a necessidade de tanta gente com tão poucos pães e com tão poucos peixes. Observe, Jesus vai olhar e Jesus vai dizer: é verdade, humanamente é impossível. Para você, homem que trabalhou a semana todinha e achou que ia encher a despensa da sua casa, e lá tem apenas meio quilozinho de feijão e um pouquinho de arroz, e você diz: Senhor, eu não sei o que vai ser. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando os discípulos, olhando com o olhar humano e natural, e eu repito, e lógico, de que 5 pães e 2 peixes não alimentariam aquela multidão toda, tudo que Jesus vai dizer para eles é: trazei-os para mim. Eu acho essa palavra linda, eu acho essa palavra interessante, eu acho essa palavra maravilhosa, porque tem gente agarrado a 5 pães e 2 peixes e nunca trazendo para Jesus, para que ele pudesse alimentar os outros. Tem gente que está morrendo dentro da sua casa, mas porque ainda tem 5 pães e 2 peixes, que não dá nem para alimentar por muito tempo a sua família, ou talvez não dê para toda a sua família, mas ainda assim, quando Jesus diz: traz para mim, apresenta a mim, compartilha comigo, deixa eu usar para alimentar a multidão, ele se agarra àquilo e diz: de jeito nenhum. É levado ao Senhor Jesus, e a palavra de Deus nos diz: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, e aqui vem a palavra-chave, essa palavra é maravilhosa. Jesus toma os pães, Jesus toma os peixes, e a Bíblia diz que ele ergue os olhos aos céus, e a palavra seguinte diz: e os abençoou. Até aqui estava tudo igual, até aqui estava tudo normal. 5 pães era só 5 pães, 2 peixes era só 2 peixes. Nenhum ser humano na face da terra podia fazer nada, mas a Bíblia diz que Jesus pega aquilo, ergue os olhos para o céu. Sabe o que é isso? É dizer: Pai, é a tua provisão, é o Senhor que dá o alimento, é o Senhor que abençoa a terra para produzir. Pai, é tudo que nós temos, porque é tudo que tu nos destes. Mas sabe, Pai, nesse momento há uma necessidade maior, há uma necessidade de milagre, há uma necessidade de multiplicação, e o que nós vamos fazer para multiplicar, Pai, é abençoar. A Bíblia diz: Jesus abençoou. Sabe qual é o problema, irmão? É que quando você guarda para você, é que quando você retém com você, é quando você acha que você tem que ter o controle, mesmo que seja só um pouquinho, e você não traz a presença de Jesus. O que você tem, não tem bênção sobre ele. Olhe para mim, você vai ficar dentro da sua casa com 5 pães e 2 peixes, e eles vão ser sempre só 5 pães e 2 peixes, e daqui a pouco nem 5 pães e nem 2 peixes mais, porque só vai acontecer a multiplicação quando eu trouxer a presença do Senhor Jesus e disser: Senhor, é a tua bênção que multiplica, é a tua palavra que faz o milagre acontecer. Senhor, eu sei que eu não posso, mas tu podes todas as coisas, e eu quero, Senhor, dispor para ti. Usa em tuas mãos, porque eu sei que se tiver abençoado por ti, vai dar para mim, vai dar para o próximo, vai haver o milagre da multiplicação. Tem muita gente apoiando e insistindo em ficar com o pão e o peixe. A Bíblia diz que é trazida a presença do Senhor Jesus, e ele agora faz a multiplicação, e a Bíblia diz que ele manda sentar na relva, abençoa os pães,
e agora começa a dar aos seus discípulos. Deu aos discípulos, e os discípulos levavam até a multidão. Você entendeu o princípio? O mestre é organizado. Você sabe de onde o pão começava a multiplicar? Também a partir da mão dos discípulos. O Senhor tomou aquele pão, abençoou e disse: agora pode distribuir. E os discípulos puxavam um pão, entregava, aparecia outro. Puxavam um peixe, entregava, aparecia outro. A Bíblia não diz que a multidão saiu empolvorosa, gritando e invadindo, não. A Bíblia diz que era a partir da mão dos discípulos. Olhe, há princípio nessas coisas que nós precisamos entender e aprender. Não é na mão de qualquer um. Deus é organizado. Deus é alguém que sabe fazer as coisas. Quando Ele manda você sentar na relva, tudo que Ele diz é: descansa. Eu estou tomando providências. Quando Ele diz para você: não se apavore, não saia correndo, não pense que não vai ter para todo mundo, Ele diz: fique tranquilo, e eu ainda vou levantar pessoas e elas vão te servir. Os meus discípulos pegarão o pão e levarão até você. E mais uma vez a Bíblia me mostra que o pão multiplicava, que o peixe multiplicava, e a Bíblia diz que cada vez que eles tomavam aparecia mais. E a palavra do Senhor vai dizendo: comeram todos e saciaram-se. Eu achei isso lindo. E eu vou repetir aqui: tem gente comendo e passando fome, enquanto não entender, enquanto não aceitar, enquanto não crer, enquanto não obedecer a palavra do Senhor, que o princípio é não reter para si, mas trazer para o Senhor Jesus. Até o que come não sacia. Tem muita gente comendo pão de dores. Reteve, e daqui a pouco é luta, é problema, é dificuldade, é angústia, é aflição. Aí começa, a primeira coisa que vai dizer: eu vou sair da igreja. O que adianta eu estar na igreja se não está acontecendo nada na minha vida? O problema não é estar na igreja, olha para mim aqui. O problema é que você tem que ser a igreja do Senhor. Você tem que ser a igreja do Senhor. Você tem que ser aquele que está na presença do Senhor. Você tem que ser aquele que quer ouvir a palavra do Senhor. Você é o primeiro que chega, é o último que sai. Quando a palavra do Senhor está sendo lançada, você não está brincando no celular, você não está conversando com outro. Quando a palavra está sendo lançada, você está focando em Jesus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E quando Ele ordena enfermidade, eu te repreendo, você levanta a mão e recebe a vitória. Aleluia! Não saia da igreja. Deixe que a igreja entre em você. Seja a igreja. E entenda que Deus tem princípios. A bênção provinha a partir da mão dos discípulos. Não é de qualquer um. Tem gente perdida, pegando até o que tem para levar para falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, que só te pronunciam paz quando você mete alguma coisa na boca deles. Está na Bíblia. Quando não tem o que dá para eles, eles pronunciam guerra. Mas a palavra do Senhor essa noite para mim e para você é: se senta, descansa, só me obedece e aguarda, porque eu, o Senhor, tenho a solução para todas as coisas. Vamos mais à frente. Capítulo 14, versículo 21. Comeram, aliás 20, comeram, saciaram, levantaram dos pedaços 12 cestos cheios. Olha que coisa linda. Está faltando, pastor, todo dia falta, é uma fartura tremenda, falta óleo, falta feijão. Amém. Vou orar por ti, mas checa a tua vida.
Porque se tu estás trazendo para o Senhor o que do Senhor é e o que Ele quer usar, essa noite eu não tenho nenhum medo, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizer que na tua casa tu vai comer, vai ficar saciado e ainda vai sobrar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, irmãos, porque é a palavra do Senhor que me ensina isso. A Bíblia diz que tinha lá homens, mulheres e crianças. Deus cuidou de todos. De todos, de todos. Eu acho que para as crianças ainda ia aquele pão doce. Hoje eu vinha para cá conversando com a minha esposa. O tempo bom era aquele, que a gente tinha mais tranquilidade. Ia passando um cidadão com um carrinho de sorvete na rua. Eu falei, Elda, esse carrinho de sorvete é muito antigo. Isso aí é do meu tempo ainda. Eu lembro que a gente ia para frente da casa quando ele passava com aquela buzina. E a gente corria para lá para tomar um sorvetinho, e a gente brincando nós dois enquanto vimos para cá, e a gente disse, rapaz, mas que coisa boa, né? Como as coisas simples eram tão legais antigamente. Eu digo, pois é, naquele tempo, quando eu ia para comprar pão, a gente tinha um pão chamado pão doce. O bicho era melado de açúcar por cima, chega, brilhava assim. Eu acho que Jesus mandou um pão especial para os meninos. Tinha um pão doce lá, que a meninada comeu. Porque a Bíblia diz que tinham homens, tinham mulheres e tinham crianças. Significa que Jesus sacia a todos da tua casa. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra do Senhor para nós. Mas vamos para o texto seguinte. Jesus ordena os discípulos a entrar e irem para outra banda enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele foi orar. Olha que coisa linda. Foi orar. Ele podia ter dito, pai, é o seguinte, eu já curei enfermo, já multipliquei o pão, agora eu vou atar a rede, eu vou me deitar. Olhe para cá, por favor. Jesus sabia o que ia acontecer logo em seguida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olhe para mim aqui, para o meu olhinho, como diz o pastor Jonatas. Jesus vai orar, diz a Bíblia, e os discípulos entram no barco sobre a ordem do mestre. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, no meio do mar, as ondas começaram a se levantar, para lá e para cá, para lá e para cá. E a Bíblia diz que aquilo tornou-se um problema grave, porque por mais que eles lutassem, por mais que eles tentassem, por mais que eles executassem o conhecimento que tinham alguns, porque eram pescadores, não resolvia o problema. E a palavra do Senhor é clara, diz que na quarta vigília da noite, veja, Jesus de tardinha, despede, manda eles atravessarem. A primeira vigília era de 18 às 21, a segunda de 21 às 24, a terceira de 24 às 3 da manhã, e a quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, quando você foi instrumento para alimentar a multidão, quando você serviu o povo sobre a ordem do Senhor, quando você obedeceu a palavra dele dizendo, entrem no barco e atravessem, a Bíblia diz que o temporal chega e que o barco balança. E na primeira vigília Jesus não vem, e na segunda vigília Jesus não vem, e na terceira vigília Jesus não vem. E talvez os discípulos pudessem começar a dizer, mas Senhor, nós acabamos de ser instrumento em tuas mãos, você entregou o pão na nossa mão e o pão multiplicava. Nós podemos ver milagres acontecerem. O que está havendo? Porque nós estamos passando por isso. Que coisa tremenda, vamos remar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite somente, no tempo exato. Talvez alguém pergunte, mas por que ele demorou tanto? Eu vou ousar responder, não vou afirmar, mas creio que possa ser assim. É porque ele estava orando. E Jesus não ora como eu oro. Amém. O anjo diz, como? Quer ver crente orar mais demorado? É quando ele está na peia. É quando ele está enfermo. É quando ele está desesperado.
Aí, amigo, mas quando ele está com 5 pães e 2 peixes ainda, ele, mulher, corta o pão, põe o peixe dentro. Obrigado, Jesus. Mas Jesus não é assim. Jesus foi orar, despediu a multidão e foi orar. E eu me parece ver, aleluia, ele entrando na presença do Pai, dizendo: Pai, Tu honrastes o Teu nome hoje. Uma multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixes. Olhe para cá, por favor. Jesus, a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Eu acredito que, quem sabe, naquela oração tão comprida, Ele pudesse estar dizendo: de Deus, os discípulos estão lá no meio do mar. O mar está querendo tragar a vida deles, o barco está balançando, mas Pai, eu te peço, vai lá, intervém, vai lá e guarda a vida deles. Pai, vai lá, Senhor, e socorre. Pai, vai lá, Pai, e cessa essa situação. Porque olhe para mim, amigo, presta atenção, irmão, que aqui está, o melhor lugar de descanso é no Senhor. Tua alma está angustiada, porque você se acostuma com essas coisas, você se acostuma a puxar para você todos os problemas, você se acostuma muitas vezes, e o que é pior, você se afasta da presença de Deus, você não ora direito, você não lê a Bíblia, você não faz culto doméstico, você não honra a esposa, você não honra o esposo, você não honra o lar, você não honra a igreja, você não honra o pastor, você não honra o nome de Deus. Aí na 4ª vigília da noite, eles já estão acabados, não tem mais força, não tem mais esperança, não tem visão de nada, o mar fechado, tudo escuro, eles não conseguem ver um palmo diante do nariz. Aí Deus diz: é essa hora. Ele parou de brigar, parou de gritar, parou de xingar, ele agora se acalmou, ele sabe que ele não tem como resolver, então essa é a hora, eu vou entrar para resolver, para que ele saiba que eu tenho todo o poder. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu vou encerrar pelo tempo, mas eu tinha 10 pontos a partir daqui para comentar com vocês. Só 10. Porque Pedro, lembra de Pedro? Pedro responde e diz: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas. Olha o Pedroca. Se és tu, imagina uma coisa dessa. Rapaz, isso é muita ousadia. O caba está vendo Jesus andando por cima das águas. Jesus fala com ele: sou eu, tenha um bom ânimo, não tem mais. Ele diz: Senhor, se és tu. Tem uns cabras que Jesus tem muita paciência com ele. O caba está vendo, rapaz, está na peia, está vendo Jesus andando, fazendo milagre, dizendo para ele: sou eu. Ainda diz: se és tu. Olha para mim aqui, irmão, olha para mim aqui. Me permita tomar desse ponto uma lição para a minha vida e para a tua vida. Te convence, rapaz. Ele multiplicou o pão, ele curou os enfermos, ele está andando por cima das águas. Então levanta a mão e glorifica o nome dele. Aleluia! É isso aí que nós vamos fazer, irmãos. Pedro desce do barco. Jesus é bom. 2, Jesus é maravilhoso. 3, oh glória. 4, eu acho que eu vou chamar o Ministério do Louvor para vir aqui atrás, tocando e cantando, porque o negócio está bonito. 5, sentiu o vento. Hein? Vento. E o vento, fui, voltei, fui, voltei. E a Bíblia diz que porque sentiu o vento, teve medo. Olha para mim, porque eu quero finalizar. E começou a afundar. Sabe qual é o grande problema de você muitas vezes não ser abençoado? É porque o Senhor te fala, é porque o Senhor te mostra, é porque o Senhor
está se revelando para você da maneira que você nunca viu. E quando Ele pede um passo de fé, você não dá. Ou quando dá, é um ou dois, mas vai olhar para o problema. É um dos pontos que eu coloquei, ele perde o foco. Olha para mim e eu vou encerrar. O foco da vitória não é o problema, rapaz. Crente que vive focando em problema se arrebenta todo. Só serve para afundar. O foco da vitória é Jesus, é olhar para Jesus, é escutar Jesus, é caminhar para Jesus, é andar com Jesus. Esse é o foco da vitória. Então, se amanhã tu chegar em casa e o problema ainda estiver lá, ou tu vai focar em Jesus, ou tu vai focar no problema, rapaz. Agora, se tu focar em Jesus, tu vai começar a pisar em cima do problema. Caminhando por cima dele. Olha para mim, ele ainda vai estar lá. O vento ainda estava agitado, o vento ainda estava soprando, mas a ordem do Senhor já tinha vindo. Vem, Pedro, tu queres vir, vem. Tu queres andar, vem. E ele começou a andar, mas a Bíblia diz, porque olhou para o vento, teve medo e começou a afundar novamente. O problema não está em Jesus, o problema não está no vento, o problema não está na água, o problema está em você. Reconheça isso. O problema está em você, que começa a andar com Jesus, que vê os milagres, vê as maravilhas, até participa dos milagres, mas se tiver um probleminha na vida ainda, ai, o que, rapaz? Vem para a igreja, dobra o teu joelho, começa a orar, busca o batismo com o Espírito Santo, busca os dons espirituais. Vem, chega cedo no culto e começa a cantar com o ministério de louvor, começa a cantar com a harpa, começa a ler a Bíblia, começa a glorificar, rapaz. A questão não é se o problema ainda existe, a questão é o quanto você continua focando em Jesus. Tanto que a Bíblia diz que quando ele começa a afundar, o Senhor estende a mão e diz para ele: levanta-te, homem de pouca fé. Alguém diz que é bullying. Se for bullying é bem pequeno. Não, era pouca fé mesmo. Sabe aquele nego que só vive aqui e acolá, aqui? Irmão, deixa eu encerrar te dizendo uma coisa. A Bíblia diz que aquele que pede e duvida não recebe. O que é que tu queres mais? Se você for ler esse texto no Evangelho segundo São Marcos, ele vai dizer: eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Sabe aquele que vê o milagre acontecer, mas não analisa? Sabe aquele que vê o milagre acontecer, mas não se edifica desse milagre? Sabe aquele que vê o milagre acontecer, mas logo ele esquece, não está nem aí para o milagre? É tipo o crente que vem para cá, pega uma palavra de domingo e vai, pergunte amanhã, na segunda de manhã, qual foi a palavra? Eu acho que eu vou fazer um culto de segunda-feira para os que vieram no domingo. Irmão, venha para cá, diga, pregue o que o pastor pregou aqui. Vai ser uma bênção. Amados, a palavra do Senhor é maravilhosa. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor é linda, irmãos. A palavra do Senhor edifica, fortalece. A palavra do Senhor dá vitória. E o próprio Senhor Jesus nos ama e nos ama muito. Então fiquem em pé todos aqueles que querem continuar confiando neste Senhor, cada dia mais e mais. E agora se expresse de alguma maneira na presença do Senhor. Se expresse isso, de alguma maneira, da maneira que você quiser. Oh, aleluia!